Olá, turma, bom dia. Então, vamos lá. Nós estamos na página 69 da nossa apostila do Caderno Aprender Sempre. E aula 1 e 2 é a razão entre duas grandezas, tá? Aqui tem os objetivos da aula. E aí, nós temos aqui a razão entre duas grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Exemplo, quando eu tenho 300 mil habitantes por 520 quilômetros quadrados, 200 quilômetros por 5 horas, né? É a razão. Chamamos de grandeza o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo, etc. Então, no dia a dia, nós trabalhamos com várias grandezas, né? E vale recordar que a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é dada por A dividido por B. Por isso que o B tem que ser diferente de zero, que não existe uma divisão por zero, né? Segue um exemplo em que podemos aplicar o significado de razão entre duas grandezas. Então, vamos lá. A cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, possui uma população estimada para o ano de 2019 de 2.872.347 habitantes, em uma área territorial de 693.453 km². Qual é a densidade demográfica desse município? Então, olha só, a densidade demográfica é a razão de habitantes para a área. Então, eu peguei o número dos habitantes que ele deu aqui no problema e dividi pela área. Então, a densidade demográfica é 4.014 hectares por quilômetro, habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Essa razão significa que em cada quilômetro quadrado existe uma média de 4.014 habitantes. Nesse problema, vimos que a densidade demográfica é a razão entre duas grandezas, habitantes e área. Então, virando a página. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, esse exercício a professora respondeu lá no CMSP, mas nós estamos fazendo tudo, né? Então, vamos lá. Durante o jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol, então 7 bolas a gol, e marcou 3 gols. Responda. Então, olha só, aqui é mais a interpretação, né? Então, olha só, letra A. Qual a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Então, os chutes a gol foram 7 por 3 gols. Então, a razão, o nosso 7 seria o A, né? E o nosso B, é que deu uma desfocada aqui, né? E o nosso B seriam os gols, que no caso são 3. Então, a razão seria 7 para 3. Ok? Facinho, né? Letra B. Agora, qual a razão entre os gols marcados e chutes a gol? Então, agora é ao contrário. Ele quer gols marcados e chutes a gol. Então, é ao contrário. Agora, o meu A é 3 e o meu B é 7. Então, gols marcados foram 3 por 7 chutes a gol. Então, tem que ver o que de qual para qual eu tenho que fazer a razão, tá bom? Então, vamos lá. 2. Ele diz assim, um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote? Então, ele quer a razão entre o líquido e o bruto, e não o bruto e o líquido, sim, o líquido e o bruto. Então, eu tenho que observar essa ordem. Então, o líquido é de 250. Então, 250 por bruto, que é 300. E aí, eu posso simplificar, não posso? Eu simplifico aqui, 0 com 0. Então, fica 25 por 30. E eu ainda posso simplificar, porque eu vejo que 25 e 30 são múltiplos de 5.
né? Então, 25 dividido por 5 dá 5 e 30 dividido por 5 dá 6. E aí, temos a nossa razãozinha aí, tá bom? Vamos lá, 3. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do Colégio Jefferson, do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. Então, o número de questões era 40, acertou 24. Sibeli, esse foi o Jefferson. Aí aparece outra pessoa aqui. Sibeli, vejam que os exercícios são super fáceis. É uma questão de interpretação. Sibeli resolveu 40 questões e acertou 28. Quem representou o melhor desempenho? Então, vamos lá. Nós vamos fazer, então, a razão dos dois, tá bom? Então, do Jefferson. Vou por aqui, Jefferson. Ele resolveu 40, acertou 24. Então, ele fez das 40, ele acertou 24. Ok? E a Sibeli? A Sibeli, ela das 40, acertou 28. Então, agora, eu vejo que os dois dá para eu simplificar, certo? Ali, 40 a 24 da tabuada do 8, né? Tabuada do 8. Então, eu simplifico. 40 dividido por 8 dá 5. E 24 dividido por 8 dá 3. É óbvio, gente, que, olha só, antes da gente fazer a simplificação, né, eu já vejo, porque olha só, o Jefferson de 24, de 40 questões, ele acertou 24. A Sibeli, de 40 questões, ela acertou 28. Então, é claro que foi a Sibeli, certo? É óbvio que foi a Sibeli, né? Então, eu não preciso fazer a simplificação, porque o número eles estavam fazendo o mesmo teste. Se você quiser simplificar só para saber, né? Mas dá para ver que foi a Sibeli, tá? Então, melhor desempenho foi da Sibeli. Então, se quiser simplificar, nós vamos simplificar aqui por 4, né? 40 por 4 dá 10 e 28 por 4 dá 7, né? Vejam que aqui 5 terços, 10 sétimos, eu não tenho como fazer uma comparação, porque eles estão, o Jefferson, a cada 5 questões, ele acertou 3. E a Sibeli, a cada 10 questões, ela acertou 7, tá? É isso só a simplificação, mas dá pra gente perceber aqui já na original, tá bom? Então, o melhor desempenho foi da Sibeli. Essa é a resposta. E vamos lá pro quarto. Em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Gente, esse é muito fácil, né? Então, vamos lá. Mulheres, a razão é mulheres para homens, certo? Então, são 30 mulheres para 18 homens, tá? Aqui a razão. Eu sei que 30 e 18 estão numa mesma tabuada, que é a tabuada do 6, né? São múltiplos de 6 ao mesmo tempo. Então, 30 dividido por 6 dá 5. E 18 dividido por 6, o resultado é 3. Então, a razão é que para cada 5 mulheres, nós temos 3 homens, ok? E vamos lá, terminando então esse capítulo. Quinto exercício. Joana e Paulo fizeram caminhadas juntas e Paula, né? E em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula deu 10 voltas em 40 minutos. Vejam que o tempo gasto foi o mesmo das duas, né? Bom, vamos lá.
Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada uma delas? Então, vamos lá. Joana deu 8 voltas em 40 minutos. Então, ele não quer comparação, né? Ele só quer a razão entre o número de voltas e o tempo que ela levou. Então, vamos lá. 8 voltas em 40 minutos, certo? Então, a Joana, eu sei que na tabuada do 8, né? Tá bem fácil esse aqui. 8 dividido por 8 é 1, sobre 40 dividido por 8 é 5. Bom, então a Joana teve a razão, o número de voltas. Para cada volta, a Joana gastou 5 minutos, tá? Bom, e a Paula? Vamos lá. A Paula, ela fez 10 voltas em 40 minutos. Então, dividindo aqui por 10, né? Facinho, né? Corta, corta, né? Dá 1/4. Então, ela deu uma volta em 4 minutos. Por isso que ela deu 2 voltas a mais que a Joana, certo? Então, tá feito aí o exercício 5 e vamos para o exercício 6. Diz assim, ó, um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. A razão da área construída para a área livre é... Então, eu tenho área construída aqui e área livre. Então, eu tenho 1.600 metros quadrados para 4.000, não é isso? Aqui esse 1 ficou parecendo um delta, né? E agora eu posso cortar, né? Eu fico com 16/40. E aí, eu posso simplificar, né? Eu simplifico por 8, né? É o máximo, 16/40. 16 dividido por 8 dá 2 e 40 dividido por 8 dá 5. Então, eu tenho 2/5, eu tenho 2 metros quadrados de área construída para 5 metros quadrados de área livre. A cada 2 metros quadrados de área construída, eu tenho 5 metros quadrados de área livre, tá bom? Então, vamos lá para o 7 e último. A idade do Rodolfo é de 25 anos e a idade de Ariane é 45. Qual é a razão entre as idades? Então, ele quer do Rodolfo e a Ariane, não da Ariane e do Rodolfo. Isso é importante a ordem, tá? Então, do Rodolfo é em cima, né? É o numerador, e da Ariane é o denominador, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho 25 do Rodolfo, Ariane 45. Então, eu tenho 25 por 45. Eu também vejo que 25 e 45 eu posso dividir por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. E 45 dividido por 5 é 9. Tá bom? Então, a razão entre as idades de Rodolfo e Ariane é 5/9. E aí, nós encerramos a aula 1 da sequência de atividade 2. Fizemos as páginas 69 até a página 71.